Por acaso você tá afim de assistir a nova série Dexter Pecado Original, porém não lembra muito bem o que aconteceu anteriormente nas temporadas de Dexter? Então esse vídeo é pra você, porque eu vou fazer um resumo bem dinâmico aqui em formato de tópicos de tudo que aconteceu nas temporadas anteriores de Dexter, inclusive em Dexter New Blood. Porém muito mais fácil do que ir atrás de criminosos perigosos e fazer justiça com as próprias mãos é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E você deve ter reparado que eu tô com a minha canequinha especial aqui, não é à toa, minha caneca personalizada de Dexter. Se você gostou desse item e vários outros, inclusive aqui do cenário, clique no comentário fixado aqui que tem um link pra minha lojinha com vários ícones e artigos de decoração e de roupas também com temas de cinema. Confira lá que tá bem bacana. Mas sem mais enrolações, bora lá pros resumos. Primeira temporada de Dexter, onde tudo começou. Aparece um novo serial killer na cidade que começa a interagir em segredo com Dexter. Dexter vai descobrindo mais sobre seu passado, inclusive descobrindo quem era o seu pai biológico que tinha acabado de falecer. O ex-marido da Rita é solto da cadeia e começa a causar, sendo bem inconveniente, inclusive sendo violento com ela. O Dexter fica na dúvida se deve matá-lo ou não, mas ele opta por incriminá-lo, né? Com o uso de drogas, ele acaba violando a liberdade condicional. A Deborah começa a se envolver com um simpático e sedutor cirurgião, que inclusive tá cuidando de uma das vítimas sobreviventes do Ice Truck Killer, o assassino da temporada. Só que a gente vai descobrir que esse namorado é o próprio Ice Truck Killer, o assassino do caminhão de gelo. O Dexter então descobre que o Ice Truck Killer se chama Brian Moser, inclusive é o seu irmão biológico. O Brian tenta fazer com que o Dexter mate a Deborah, só que ele não aceita e o confronta. O Dexter então acaba finalmente matando o seu irmão, algo que ele sente bastante, afinal de contas, o Brian era a única pessoa que sabia quem realmente ele era. A temporada então termina com o Doak seguindo o Dexter de perto, porque ele suspeita que tem alguma coisa errada com ele. Temporada 2, Grupo de Ajuda, Namorada Sociopata e Açougueiro de Bay Harbor. O Doakes continua seguindo todos os passos do Dexter. Todos os corpos que o Dexter desovava acabam emergindo na Baía de Bay Harbor. E com isso a imprensa dá ao justiceiro o apelido de Açougueiro de Bay Harbor. Aparece o agente especial Land para conduzir as investigações, inclusive ele acaba se envolvendo com a Deborah. A Rita começa a suspeitar do Dexter e supõe que ele tá usando drogas e obriga ele a participar de grupos de ajuda. Nesses grupos o Dexter conhece a inglesa Layla e acaba se envolvendo com ela. A Rita acaba descobrindo a traição e termina tudo com o Dexter. Só que ele percebe que obviamente fez besteira e decide terminar tudo com a Layla. Só que a Layla tem um parafuso a menos e começa a causar com todos ao redor do Dexter. Doakes descobre cada vez mais sobre o Dexter, inclusive descobrindo que ele é o açougueiro de Bay Harbor. Os dois entram em confronto físico e o Doakes acaba levando a pior, e o Dexter não sabe o que fazer com ele e acaba deixando ele preso numa cabana. A Layla descobre sobre o Doakes e também sobre quem era o Dexter e acaba explodindo a cabana com o Doakes junto. O Dexter então decide matar a Layla, só que ela acaba descobrindo antes, então ela sequestra os filhos da Rita e tenta matá-los. Dexter então vai atrás da Layla e finalmente tira a vida dela. A temporada se encerra com todos acreditando que o Doakes era açougueiro de Bay Harbor, porque tinha muitas evidências que apontavam pra ele. Terceira temporada, será que Dexter pode ter um amigo verdadeiro? O Dexter vai matar um cara, só que outro cara aparece e acaba atacando ele. Ele acaba matando esse outro cara pra se defender. Só que aquele era o Oscar Prado, irmão do Miguel Prado, promotor, e os dois acabam se aproximando devido ao caso. A Rita descobre então que tá grávida e os dois não sabem muito bem o que fazer. Só que a Rita depois decide que sim vai ter a criança e o Dexter pode participar da vida dela do jeito que ele quiser. Miguel Prado então descobre que o Dexter matou um tal do traficante chamado Freebo e ele fica feliz porque ele achava que o Freebo que tinha matado o irmão dele. Surge um novo serial killer pra variar, que agora se chama George King e vai tocar o terror também na temporada. Temos a adição de dois personagens novos aqui, né? O policial Quinn e o informante Anton. Esse segundo, inclusive, vai namorar a Deborah nessa temporada. O Miguel começa a se aproximar do Dexter e se empolga com essa ideia de matar bandido. Só que ele acaba matando uma mulher inocente, a advogada Ellen Wolf, só porque ele não concordava com os pensamentos dela. E o Miguel e o Dexter vão entrando em conflito, mas o negócio fica louco mesmo quando o Dexter descobre que o Miguel vai matar a Laguerta, porque ela tava investigando ele. Dexter então finalmente mata o Miguel, só que ele é capturado pelo serial killer George King. Mas o Dexter consegue escapar e a Deborah chega e prende finalmente o George King. Inclusive ela vai subindo cada vez mais na polícia. E a temporada então termina com o Dexter e a Rita finalmente se casando. Quarta temporada. Essa é tensa. Logo no início somos apresentados ao vilão Trinity, que recebe esse nome por causa do seu ritual de 3 mortes, que a gente vai descobrir que são 4 na verdade. O Land reaparece em Miami porque ele tá atrás do Trinity e ele e a Deborah acabam se envolvendo novamente. Porém ambos são baleados por uma pessoa desconhecida e o Land acaba morrendo.
Aparece então uma nova personagem, a repórter Christian Hill, que inclusive vai se envolver com Quinn. E a gente vai descobrir que na verdade ela é filha do Trinity e matou Landy pra tentar proteger o seu pai. E depois de ser rejeitada pelo pai, ela acaba confessando o crime pra própria Deborah, só que ela não aguenta a culpa e acaba tirando sua própria vida na frente da Deborah. O Dexter então descobre que o Trinity se chama Arthur Mitchell e acaba se aproximando dele ali com um nome falso pra tentar aprender como que ele se camufla no meio da sociedade. Só que o Arthur acaba se mostrando muito violento e abusivo com a sua família e o Dexter acaba intervindo. O Arthur então descobre que aquele nome Kyle Butler que o Dexter utilizava não existe, na verdade o nome dele é Dexter Morgan. Hello, Dexter Morgan. E aí o negócio fica muito louco, com um tentando matar o outro primeiro. E o Dexter então finalmente consegue capturar o Arthur e o mata, e a temporada termina com tudo bem, certo? Não. Porque quando o Dexter volta pra casa, ele percebe que na verdade o Trinity já tinha matado a Rita e ela tava na banheira cheia de sangue, e o Harrison tava no chão em meio à poça de sangue. Quinta temporada, tic-tac, é o som da sua vida acabando. Acho que é isso que ele fala. Após a morte da Rita, o Astro e a Cody vão morar com seus avós. O Quinn e a Deborah começam a se envolver, só que o Quinn tá suspeitando do Dexter, então ele começa a investigá-lo com a ajuda do policial corrupto Liddy. Dexter vai atrás de um assassino de mulheres, só que no momento de executá-lo, ele percebe que tinha uma testemunha no local, né, uma sobrevivente que estava sendo mantida em cativeiro, chamada Lumen. A Lumen então revela que não era apenas um homem, tinham vários. A Lumen então decide se vingar desses homens e pede ajuda pro Dexter. De início ele reluta, mas depois ele acaba aceitando. Um a um, os envolvidos vão sendo capturados e estranhamente todos têm uma ligação com o tal de Jordan Chase, que inclusive é um carismático palestrante motivacional, e a gente vai descobrir que na verdade ele é o líder da gangue. O policial Lead então começa a descobrir cada vez mais sobre o Dexter, só que o Quinn não quer mais fazer isso porque ele começa a realmente gostar da Deborah. Mas o Lead não desiste e consegue capturar o Dexter, ele começa a filmá-lo no intuito de pegar uma confissão dele. Só que o Dexter consegue se soltar, acaba confrontando o Lead ali e acaba o matando. O Jordan Chase acaba capturando a Lumen, só que o Dexter consegue salvá-la e o mata. E após se vingar, a Lumen acaba descobrindo que não quer mais fazer aquilo, ela não é igual ao Dexter e os dois acabam terminando, eles tinham se envolvindo, o que ela sente bastante, porque ela percebe que o Dexter na verdade precisa daquilo. E o Dexter também se acerta com o Quinn, porque ele modifica uma análise de sangue ali que podia incriminar o Quinn na morte do Lead. Sexta temporada, a fé move montanhas. Mas será mesmo? Começa a acontecer uma série de crimes ritualísticos religiosos por Miami. Logo são revelados que os autores são James Geller e Travis Marshall, seu aluno. Surge um novo personagem chamado Irmão Sam, que era um ex-presidiário e agora ajuda as pessoas. Quinn pede a Deborah em casamento, mas ela se assusta e os dois terminam. A Deborah é novamente promovida, agora ela vira tenente, o que gera um certo desconforto porque a Laguerta queria indicar o Batista. O Dexter e o Irmão Sam acabam criando uma certa amizade ali, mesmo com pensamentos bem distintos. Porém o Irmão Sam acaba sendo baleado por uma das pessoas que ele ajudava em sua mecânica. O Irmão Sam então pede pro Dexter perdoar o seu assassino, ele descobre quem é, mas o Dexter acaba não conseguindo e o mata. Temos uma virada na história porque a gente percebe que na verdade não são dois assassinos, é apenas um, porque na verdade o professor já estava morto e o Travis estava agindo sozinho. A Deborah começa a fazer terapia e ela se convence que é apaixonada pelo Dexter. O Travis então sequestra o Harrison para fazer uma cerimônia de sacrifício final. O Dexter consegue então salvar o Harrison e captura o Travis, só que no momento de matá-lo, a Deborah aparece no exato momento e acaba vendo tudo que o Dexter fez. E a temporada termina assim. Sétima temporada, bora passar pano pra criminoso? Dexter mata um cara chamado Victor Bascob, que tinha assassinado um policial chamado Mike. Porém, ele acaba entrando na mira de Isaac Circle, líder de uma irmandade russa que inclusive tinha um caso com o Victor. E o Isaac fica atrás do Dexter a temporada toda, mas no final acabou se entendendo, só que o Isaac acaba sendo baleado e morre. A Laguerta então encontra na cena do crime do Travis da temporada anterior uma lâmina de sangue, e ela começa a investigar e acaba ficando cada vez mais próxima da verdade sobre o Dexter. Temos também a trama de um criminoso chamado Randall, que no passado cometeu vários crimes com sua namorada da época, Anna McQuay. Ela inclusive foi inocentada dos crimes por causa da sua pouca idade na época. Esse Randall avisa que vai ajudar a polícia a encontrar os corpos que ele tinha matado, mas na verdade ele só queria ficar solto pra poder se matar. Dexter então descobre que a Hannah não é tão inocente como parece, tinha muito mais envolvimento nos crimes. Dexter então decide matar a Hannah, só que bem na hora H ele muda de ideia e opta por matá-la de prazer, consumindo o ato bem no meio dos plásticos. Surge um personagem chamado Saul Price, que está investigando a Hannah, ele é um escritor e pretende desmascará-la. O Saul Price e a Deborah acabam se envolvendo, só que a Hannah decide matá-lo envenenado para evitar ser descoberta. A Deborah fica muito pistola e pede então pro Dexter acabar com a vida da Hannah, só que ela não sabia que eles estavam meio que apaixonados já. A Hannah percebe que a Deborah não vai desistir de prendê-la e acaba tentando matá-la. E por mais que o Dexter goste da Hannah, ele percebe que ela é muito perigosa e acaba entregando as provas que incriminam a Hannah no caso do Saul Price. Só que ela vai conseguir fugir e desaparecer no final da temporada. O Dexter então percebe
percebe que ele vai ter que matar a LaGuerta pra conseguir se salvar. Só que quando ele arma a cena de crime ali, novamente a Deborah aparece e ela vai ter que escolher entre matar a LaGuerta e matar o Dexter. Ele acaba escolhendo matar a LaGuerta e fica muito bugada com essa decisão. 8ª temporada, pra sepultar de vez o que já tava morto. Deborah sai da polícia e vai trabalhar na iniciativa privada. Chega então pra dar um apoio pra polícia a doutora Vogel, que inclusive é especialista em serial killers. É revelado que a Vogel já conhecia o Dexter, inclusive ajudou o Harry a criar o código. Aparece então um novo serial killer que o Dexter e a Vogel suspeitam ser um dos seus pacientes. A Jamie, babá do Harrison, que inclusive é a irmã do Batista, tenta apresentar o Dexter pra uma vizinha ali, mas as coisas não dão muito certo e ela começa a namorar um cara chamado Saxon, que parece não ter muita importância, mas a gente vai descobrir que ele na verdade é o serial killer, inclusive ele é filho biológico da Vogel, olha só. Hannah McCoy retorna e apesar de estar meio brava com o Dexter, ela precisa da ajuda dele, porque ela acabou casando com um cara violento e abusivo, só que ela mesma acaba resolvendo a questão. Deborah fica muito pistola que a Hannah voltou e avisa o chefe dela que tem uma recompensa pela Hannah, e ambos começam a caçá-la. O Saxon, que na verdade se chama Daniel Vogel, acaba matando a mãe dele na frente do Dexter. Dexter então consegue capturar o Daniel, mas em vez de matá-lo, ele liga pra Deborah vir prendê-lo. A Deborah já tinha desistido de investigar a Hannah, mas o chefe dela não, inclusive tinha contratado um outro policial pra investigar os irmãos, porque ele suspeitava que tinha uma coisa estranha ali. Quando a Deborah chega pra prender o Daniel, esse outro policial também chega, acaba rolando um tiroteio ali e a Deborah acaba sendo baleada e o Daniel foge. E o Daniel acaba sendo preso posteriormente após tentar invadir o hospital que a Deborah tava. Inclusive o Dexter depois acaba matando o Daniel, simulando como se estivesse se defendendo ali, legítima defesa. E o quadro de saúde da Deborah acaba piorando muito e a gente percebe que na verdade ela vai ficar vegetando. E o Dexter então decide desligar os aparelhos e acaba levando o corpo dela embora num barco. A série Dexter então termina com a Hannah e o Harrison juntos na Argentina e o Dexter sozinho num lugar desconhecido. Dexter New Blood começa bem e termina mal. Dexter tá morando num lugar remoto chamado Iron Lake. Inclusive ele tá usando o nome de Jim Lindsay namorando a policial local chamado Angela Bishop. Harrison, adolescente, então aparece e de início ele nega que é o pai dele, mas acaba assumindo. O Harrison parece ter alguns impulsos violentos, então o Dexter fala pra ele sobre o código. Dexter então mata um cara chamado Matt Caldwell, que é filho do Burt Caldwell, e a gente vai descobrir que é o principal antagonista dessa temporada, sendo um assassino de adolescentes. Somos apresentados ao sargento Logan, que inclusive é parceiro da Angela e também é professor do Harrison. O caminho de Dexter e Kurt vão entrando em rota de colisão até que o Dexter consegue capturá-lo e o mata. Inclusive o Dexter tenta compartilhar com seu filho os passos ali, mas a gente percebe que na verdade o Harrison não é igual ao Dexter. Paralelo a isso, a Angela começa a desconfiar do Dexter, inclusive ela fala com o Batista e acaba ligando os pontos e percebe que na verdade o Dexter é o açougueiro de Bay Harbor. E antes de ser morto pelo Dexter, né, o Kurt tinha invadido a casa do Dexter e botado fogo nela e também enviou evidências que ligavam o Dexter à morte do Matt. O Dexter então é preso e percebe que provavelmente vai ser transferido para Miami e executado por pena de morte pelos crimes como Bay Harbor Butcher. Mas o Dexter consegue fugir da cadeia, só que no caminho ele acaba tendo que matar o Logan, que era inocente. E no final da temporada então a gente vê o Dexter tentando ali fugir com o Harrison. Porém quando ele percebe que o Dexter tirou a vida do Logan, ele decide atirar no seu próprio pai, o matando. Ou será que não? Mas é isso, pessoal, esse foi um resumo de tudo que aconteceu em Dexter. Obviamente eu peguei tópicos principais, tem muito mais detalhes, né, em 9 temporadas, mas eu fiz um resumão aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, né, com pessoas que gostem de Dexter, escreva aqui suas opiniões também. Pedido rápido que eu sempre faço, inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante e assine os sininhos das notificações. Me siga também nas redes sociais, sempre posto conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau.